Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E quem traz as informações para a gente aqui toda quinta-feira, sem falta, é o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, do podcast Sagres Internacional. Professor, ótima tarde para o senhor. Olá, Johan, olá, Paloma, olá a todos aqueles que estão nos ouvindo aí. Satisfação grande estarmos aqui para refletirmos um pouquinho sobre o cenário internacional, né? Exatamente, professor. E o tema de hoje é a história inacabada entre Rússia e Japão. Pois bem, professor, como têm sido as relações entre Rússia e Japão? Explica para a gente. Zé Johan, é curioso, né? Por que a gente trouxe essa temática hoje? Porque a gente está tendo, de novo, alguns atritos aí envolvendo o Japão e a Rússia, e essa é uma história já um pouco antiga. O Japão é um país que se industrializou no século XIX, na chamada era Meiji, ou Meiji, né? E o Japão ele tem uma carência de recursos naturais, né? Eu costumo até brincar muitas vezes que, em termos de recursos naturais, o que o Japão produz de melhor são os próprios japoneses, né? Então, como o Japão foi se industrializando, ele precisava de matéria-prima. E conseguir essa matéria-prima onde? Então, a China estava logo ali de frente, né? O Japão começa no século XIX com uma postura mais agressiva em relação à China para invadir, dominar áreas fornecedoras de matéria-prima. O problema é que a Rússia, a época a Rússia dos czares, a Rússia czarista, também tinha a mesma intenção. E vai haver um conflito, vai haver um atrito envolvendo Rússia e Japão, disputando áreas ali na região onde hoje está a China, onde está a Coreia do Norte, naquelas áreas. Essa guerra foi a guerra russo-japonesa, ou russo-nipônica, não é? Que dura de 1904 a 1905. Está até aparecendo aí um mapinha, e aí eu já circulei aí, né, tá aí em laranja, a região da Manchúria, né, aí no centro aí do mapa, está vendo a Coreia aí abaixo, ao sul. Essa parte, o Mar do Japão, né, Sea of Japan, a área do Japão, você está vendo a ilha do Japão, arquipélago japonês, como é que está de frente aí para a China, e está muito próximo da Rússia também. E mais abaixo a região de Port Arthur, que era também uma área importante. Embaixo aí está vendo o Yellow Sea, que é o Mar Amarelo. Então essa aí é a região, na região aí do Pacífico, né, nessa área do Pacífico. Então essa área toda era área disputada. E aí, ao final, o Japão venceu, veja bem, o Japão venceu. Isso vai caracterizar o predomínio japonês na região à época e a decadência do czarismo na Rússia. Quer dizer, você vai vendo que aí em 1905 a gente já tem crise do czarismo na Rússia, o czar tenta reprimir alguns movimentos lá, gerando o famoso Domingo Sangrento russo, né? Então marcou esse processo. Depois, nessa mesma toada, veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, agora a União Soviética, né? Não mais só Rússia, a União Soviética é uma das vitoriosas, e a União Soviética, mesmo após as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética se aproveitou para tentar recuperar aquelas áreas. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, veja que coisa, viu, Johan, Paloma e todos aqueles que nos acompanham. Desde aquela época até hoje, nunca houve um acordo de paz entre Rússia e Japão. Quer dizer, foi assinada uma trégua, mas não houve um acordo de paz. E aí, estão vendo esse outro mapa aí que aparece, a disputa vai ser por essa área que está circulada de amarelinho. Se puder voltar o mapa só um pouquinho, esse último mapa que foi mostrado, o outro mapinha. A gente vai ver as Ilhas Kurilas aí, esse mapa. As Ilhas Kurilas, que são essas áreas que ainda hoje são disputadas entre Japão e Rússia. Em 2018, aí tem até a imagem, houve um encontro entre o Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, e o Vladimir Putin. Do Vladimir Putin falando que queria resolver a situação, que até o final daquele ano de 2018 ele pretendia um acordo, né? Pode até passar para a próxima imagem se quiser, onde está aí o Shinzo Abe e o Vladimir Putin, em que eles deveriam assinar um acordo até o final de 2018. Isso porque em 2014 a Rússia, de uma forma muito agressiva, anexou a Crimeia. Então o Japão ficou um pouco assustado com essa situação, pensou em fazer um acordo com Vladimir Putin. Mas esse acordo não aconteceu e a coisa ficou mal parada, né? Se quiserem passar a telinha aí, nossa próxima imagem, por favor.
que é a imagem que está aí, isso, essa aí, que está o Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro do Japão, né? E o Vladimir Putin. Até coloquei eles assim, peguei uma cena em que eles estão se separando para demonstrar, inclusive, que não houve acordo nesse momento, né? E assim a situação ficou até a gente chegar, viu, Johan, ao momento atual. Paloma. Pois é, professor. E eu gostaria de saber do senhor também por que esse assunto ele está voltando à tona agora. Pois é, o que aconteceu? Com essa guerra da Ucrânia, né, nesse processo da guerra da Ucrânia, invasão da Rússia à Ucrânia, a maneira com que o mundo ocidental encontrou para fazer frente a isso foram as pesadas sanções econômicas. Mas até mesmo antes dessas sanções econômicas, é bom lembrar que o Japão está sempre muito vinculado com o bloco ocidental e com os Estados Unidos, que é o grande parceiro comercial do Japão e também militar do Japão. Inclusive, o próprio Shinzo Abe, hoje ele é parlamentar, ele foi primeiro-ministro, ele é parlamentar hoje lá no Japão, e ele chegou a propor que o Japão abrigasse armas nucleares, não para atacar ninguém, mas para defesa, porque tanto a China quanto a Rússia são considerados pelo Japão como áreas ameaçadoras, áreas que podem ameaçar o Japão. Não é à toa que o Japão tem, inclusive, um pacto com os Estados Unidos, com a Nova Zelândia, com a Austrália e com a Índia, um pacto militar, inclusive fazendo exercícios militares na região desde 2019, como forma de demonstrar uma força, porque o Japão teme que a China realize uma ação mais ostensiva, por exemplo, sobre Taiwan, e dali possa tentar ameaçar algumas áreas de disputa que tem com o Japão, principalmente naquelas ilhas próximas, né? E agora, então, com a guerra da Ucrânia e com as sanções econômicas, como o Japão faz parte também dessas sanções econômicas, a Rússia, de forma unilateral, colocou que os acordos para a paz, para pôr fim àquele assunto da Segunda Guerra Mundial, que aqueles acordos, aquelas tratativas estavam encerradas. O primeiro-ministro Fumio, que é o primeiro-ministro japonês hoje, ele inclusive falou, olha, essa ação não é correta porque a culpa é da própria Rússia, que invadiu a Ucrânia, o Japão não aceita esse tipo de decisão unilateral e vai continuar com as sanções. Então, isso, de novo, levantou um alerta com relação à questão da segurança internacional, segurança militar internacional, porque, de repente, pode haver algum atrito agora, atual, envolvendo Japão e Rússia, e por isso que a gente trouxe esses aspectos. O grande ponto de disputa são as Ilhas Kurilas, olha o nome interessante, curioso, né? Essas Ilhas Kurilas, que são um ponto aí de atrito, de disputas territoriais envolvendo Japão e Rússia. Olha a Rússia causando aí também mais no extremo asiático, viu? Paloma e Johan. Pois é, professor. E agora, falando sobre esse conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, existe a possibilidade da gente estar mais próximo de um acordo, professor? Todo dia a gente vê aí falar sobre reuniões, encontros entre representantes, né, dos dois países, alguns até mediados, inclusive pela Turquia. Existe a possibilidade de um acordo estar próximo? Pois é, Johan, você disse muito bem. A Turquia, do Recep Tayyip Erdogan, né, se coloca como uma nação para tentar alguma conciliação. Como o Recep Tayyip Erdogan, olha que curioso, apesar de ele fazer parte da OTAN contra a qual a Rússia está protestando, porque é contrária a qualquer tipo de adesão da Ucrânia à OTAN, a Turquia faz parte da OTAN. Mas, por outro lado, o Recep Tayyip Erdogan, que é quem preside, quem governa a Turquia, ele é muito próximo do Vladimir Putin. E aí ele propôs rodadas de negociações. No dia 10 de março já tinha ocorrido aí uma tentativa, né, de acordo, mas inclusive houve o encontro do Sergei Lavrov e do Kuleba, né, do Dmytro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, com o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, é o chanceler lá da Rússia. Eles se encontraram em 10 de março lá na Turquia, mas não houve acordo, até um distanciamento muito grande entre os dois, não foi possível nenhum acordo. Mas agora, mais recentemente, de novo, uma nova rodada, nessa semana, inclusive, de negociações, né, na tentativa de um acordo. Mas as condições que são propostas aí são condições muito duras, né, para que a Ucrânia possa cumprir. A Rússia exige total neutralidade da Ucrânia, que a Ucrânia desista
de qualquer tentativa de aproximação com a OTAN, que a Ucrânia não tenha nenhum tipo de arma de destruição em massa, que a Ucrânia reconheça a anexação da Rússia em relação à Crimeia, feita lá em 2014, que não tem reconhecimento do Ocidente, portanto, não tem reconhecimento internacional. Há também a possibilidade de um cessar-fogo por 15 anos para tentar aí solucionar a questão, mas, por outro lado, o Ocidente entende que apenas um cessar-fogo de 15 anos não seria suficiente para que as sanções econômicas fossem retiradas. Então, há ainda um impasse muito grande. Então, um avanço que a gente observa aí é que, pelo menos, está havendo algum tipo de conversação, isso é muito importante, mas o Volodymyr Zelensky, o Joe Biden, o Boris Johnson estão muito desconfiados em relação a isso, até porque a Rússia, que havia dito que durante essas conversações que ocorreram essa semana, que reduziriam os ataques, isso não aconteceu. A cidade de Mariupol continua sendo atacada, Kiev continua também sob ataque, e tudo isso faz com que se desconfie muito das ações. Antony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, diz que a Rússia fala uma coisa e faz outra, ou seja, as ações da Rússia estão muito distantes daquilo que ela acaba propondo. A verdade é que lá na Rússia, lá na Turquia, não é? O Mevlut Cavusoglu, olha que belo nome, hein? Johan e Paloma, que fantástico para a gente pronunciar. Ele, que é o intermediário lá da Turquia, promete para, no máximo, daqui a 2 semanas, um encontro, isso já seria um grande avanço, mais uma vez, entre o Sergei Lavrov e o Dmytro Kuleba, para tentar desenhar algum acordo, alguma coisa mais efetiva. Vamos aguardar. Tá certo, professor. A gente segue acompanhando, né, também as informações internacionais aqui no Sagres Internacional, dentro do Sagres em Tom Maior e também no podcast semanal, né, o Sagres Internacional, e na coluna Sagres Internacional, lá no sagresonline.com.br. Professor, obrigado mais uma vez pelas explicações aqui para a gente e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a nossa audiência, agradeço a todos do Sistema Sagres e até o nosso próximo encontro. Este foi o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, trazendo para a gente aqui no Sagres em Tom Maior os detalhes, né, as informações da política internacional, também nos conflitos, a contextualização da situação envolvendo a Rússia, a Ucrânia, também a história de desacordos entre russos e japoneses e o que isso representa para agora. Você pode rever tudo no Sagres em Tom Maior, esse momento Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E a gente faz uma rápida pausa aqui no Sagres em Tom Maior. Na sequência tem mais informação para você, comigo e também com Paloma Rabelo. A gente volta já já. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe,
O fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. Ei, você aí mesmo, já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19? Se sim, continue tomando todos os cuidados necessários. A vacina contra a Covid-19 é aplicada em 2 doses em várias partes do mundo e já mostrou sua eficácia. Não deixe de tomar a segunda dose, que serve como um reforço e deixa sua imunização completa, fazendo com que nossa vida volte ao normal mais rápido. A aprendizagem é uma conta